Psicologia dos Sonhos, Sigmund Freud. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Capítulo 9. O inconsciente e o consciente. Realidade. Em uma análise mais detida, descobrimos que não se trata da existência de dois sistemas próximos à extremidade motora do aparelho, mas da existência de dois tipos de processos ou modos de descarga emocional, cuja suposta existência foi explicada nas discussões psicológicas do capítulo anterior. Para nós, isso dá no mesmo, pois devemos estar sempre preparados para abandonar as nossas ideias auxiliares quando nos julgarmos em posição de substituí-las por outra coisa que se aproxime mais da realidade desconhecida. Tentemos agora corrigir alguns pontos de vista que talvez tenham sido formulados de maneira equivocada enquanto consideramos os dois sistemas. No sentido mais literal e grosseiro, como duas localidades dentro do aparelho psíquico, concepções que deixaram seus vestígios nos termos repressão ou recalque e penetração. Assim, quando falamos que uma ideia inconsciente se esforça para ser transferida para o pré-consciente, a fim de mais tarde penetrar na consciência, o que temos em mente não é que uma segunda ideia deva ser formada em um novo local, como uma entrelinha perto da qual a original continua a existir. Além disso, quando falamos de penetração na consciência, desejamos cuidadosamente evitar qualquer ideia de mudança de localização. Ao afirmarmos que uma ideia pré-consciente é reprimida e depois assimilada pelo inconsciente, essas imagens tomadas de empréstimo da ideia de uma disputa por território podem nos tentar a presumir como verdade literal que um arranjo é rompido em uma dada localidade psíquica e substituída por um novo agrupamento, em outra localidade. Para fazer as comparações, substituímos essas metáforas por algo que pareceria corresponder melhor à verdadeira situação, dizendo, em vez disso, que uma ocupação energética é deslocada ou retirada de um determinado arranjo, de modo que a formação psíquica cai sob o domínio de um sistema ou dele é subtraída. Aqui, mais uma vez, substituímos um modo de apresentação tópico por um dinâmico. Não é a formação psíquica que nos aparece como fator motriz, mas sua inervação. Todavia, considero conveniente e justificável que nos aprofundemos ainda mais na concepção ilustrativa de dois sistemas. Evitaremos qualquer aplicação errada dessa forma de representação se lembrarmos que as apresentações, os pensamentos e as estruturas psíquicas não devem geralmente estar localizados nos elementos orgânicos do sistema nervoso, mas, por assim dizer, entre eles, onde as resistências e os caminhos formam os correlatos correspondentes a eles. Tudo o que pode se tornar objeto de nossa percepção interna é virtual, como a imagem no telescópio produzida pela passagem dos raios de luz. Mas temos razão para supor a existência dos sintomas, que nada têm de psíquico em si e que nunca se tornam acessíveis à nossa percepção psíquica, correspondendo às lentes do telescópio que projetam a imagem. Se prosseguirmos com essa analogia, podemos dizer que a censura entre dois sistemas corresponde à refração que ocorre com os raios de luz durante a sua passagem para um novo meio. Até aqui viemos fazendo psicologia por nossa própria conta. Agora é hora de examinar as opiniões teóricas que regem a psicologia atual e testar sua relação com nossas teorias. O problema do inconsciente na psicologia é, de acordo com as palavras abalizadas de Lipps, menos uma questão psicológica do que uma questão de psicologia. Enquanto a psicologia lidou com essa questão com a
explicação verbal de que o psíquico significa o consciente e que as ocorrências psíquicas inconscientes são um óbvio contrassenso. Qualquer estimativa psicológica das observações obtidas pelos médicos a partir de estados mentais anormais ficou fora de cogitação. Médicos e filósofos concordam somente quando ambos reconhecem que os processos psíquicos inconscientes são, abre aspas, a expressão apropriada e bem justificada de um fato estabelecido. Fecha aspas. Aos médicos resta rejeitar com um encolher de ombros a afirmação de que, abre aspas, a consciência é a qualidade indispensável do psíquico. Fecha aspas. Se o seu respeito pelas declarações dos filósofos ainda for suficientemente forte, os médicos podem presumir que eles e os filósofos não cuidam do mesmo assunto e não praticam a mesma ciência. Pois uma única observação inteligente da vida psíquica de um neurótico, bem como uma única análise de um sonho, lhes imporá a convicção inalterável de que podem ocorrer as mais complexas e racionais operações mentais, às quais ninguém recusará o nome de ocorrências psíquicas, sem excitar a consciência da pessoa. É verdade que os médicos não tomam conhecimento desses processos inconscientes, até que tenham exercido um efeito sobre a consciência que permita a comunicação ou a observação. Mas esse efeito da consciência pode apresentar um caráter psíquico bastante diferente do processo inconsciente, de modo que a percepção interna não pode reconhecer um como substituto do outro. Os médicos devem se reservar o direito de penetrar por um processo de dedução ou inferência, desde o efeito na consciência até o processo psíquico inconsciente. Eles aprendem assim que o efeito sobre a consciência é apenas um produto psíquico remoto do processo inconsciente e constatam que este último não se tornou consciente como tal. Já existia e estava em operação sem se revelar de forma alguma a consciência. Uma reação proveniente da supervalorização da qualidade da consciência torna-se a condição preliminar indispensável para qualquer compreensão correta do comportamento do psíquico. Nas palavras de Lipps, deve-se aceitar que o inconsciente é a base geral da vida psíquica. O inconsciente é o círculo maior que inclui dentro de si o círculo menor do inconsciente. Ao passo que o inconsciente pode parar nessa etapa e, ainda assim, reivindicar que lhe seja atribuído valor pleno como atividade psíquica. Em termos mais adequados, o inconsciente é o verdadeiro psíquico. Sua natureza interior é tão desconhecida para nós quanto a realidade do mundo exterior. E nos é relatada de maneira tão imperfeita e incompleta pelos dados da consciência quanto o mundo externo por meio das indicações de nossos órgãos sensoriais. Uma série de problemas oníricos de que se ocuparam intensamente os autores mais antigos será deixada de lado quando a antiga oposição entre a vida consciente e a vida onírica for abandonada e ao psíquico inconsciente for atribuído ao seu devido lugar. Assim, muitas das atividades cuja performance nos sonhos despertavam nosso espanto já não devem mais ser atribuídas ao sonho, mas ao pensamento inconsciente, que é tão ativo durante o dia quanto à noite. Se, segundo Scherner, os sonhos parecem brincar com uma representação simbólica do corpo, sabemos que esse é o trabalho de certas fantasias inconscientes, que provavelmente cederam às emoções sexuais, e que essas fantasias encontram expressão não apenas nos sonhos, mas também nas fobias histéricas e em outros sintomas. Se o sonho dá continuidade às atividades diurnas e as conclui, inclusive trazendo à luz inspirações valiosas,
Temos apenas que subtrair dele o disfarce do sonho como uma façanha do trabalho do sonho e uma marca do auxílio prestado por forças obscuras nas profundezas da mente. Vide o diabo no sonho de Tartini com sua sonata. A tarefa intelectual em si deve ser atribuída às mesmas forças psíquicas que realizam todas essas tarefas durante o dia. Provavelmente estamos inclinados em demasia a superestimar o caráter consciente, até mesmo das produções intelectuais e artísticas. A partir das comunicações de algumas pessoas extremamente produtivas, como Goethe e Helmholtz, aprendemos de fato que as partes mais essenciais e originais das suas criações lhes vieram sob a forma de inspirações e já chegaram à sua percepção praticamente concluídas. Não há nada de estranho no auxílio da atividade consciente em outros casos em que houve a necessidade de um esforço conjunto de todas as forças psíquicas. Mas é um privilégio do qual a atividade consciente abusa, sempre que tem permissão para esconder de nós todas as demais atividades das quais participa. Não valeria muito a pena discutir a significância histórica dos sonhos como um tema especial. Quando, por exemplo, um grande líder for instigado por um sonho a realizar um empreendimento ousado, cujo êxito tenha o efeito de modificar a história do mundo. Surgirá um novo problema somente se o sonho considerado um poder estranho for contrastado com outras forças psíquicas mais conhecidas. O problema, porém, desaparece quando consideramos o sonho uma forma de expressão de sentimentos que são carregados de resistência durante o dia e que, à noite, podem receber reforços de profundas fontes emocionais. Mas o grande respeito que os antigos demonstravam pelos sonhos baseia-se em uma suposição psicológica correta. É uma homenagem prestada ao que há de insubmisso e indestrutível na mente humana, e ao demoníaco que fornece os desejos oníricos e que encontramos novamente em nosso inconsciente. Não é de forma irrefletida que utilizo a expressão no nosso inconsciente, pois o que assim designamos não coincide com o inconsciente dos filósofos, tampouco com o inconsciente de Lipps. Nesses últimos usos, o termo pretende designar simplesmente o oposto de consciente. Que existam também processos psíquicos inconscientes, além dos conscientes, é a tese contestada com vigor e defendida com veemência. Lipps nos dá a teoria mais abrangente de que tudo o que é psíquico existe como inconsciente, mas que parte dele também pode existir como consciente. Mas não foi por aprovar essa teoria que apresentamos os fenômenos oníricos e da formação de sintomas histéricos. A observação da vida normal, por si só, é suficiente para estabelecer essa verdade, sem sombra de dúvida. O fato novo que descobrimos com a análise das formações psicopatológicas e, com efeito, do primeiro membro dessa classe, os sonhos, é que o inconsciente, isto é, o psíquico, ocorre como uma função de dois sistemas separados, e acontece como tal, inclusive na vida psíquica normal. Por conseguinte, existem dois tipos de inconsciente, que a nosso ver os psicólogos ainda não conseguiram diferenciar. Ambos são inconscientes no sentido utilizado pela psicologia, mas no nosso sentido, o primeiro, que chamamos de inconsciente, é igualmente incapaz de consciência, ao passo que o segundo chamamos de pré-consciente, porque suas emoções, após a observância de certas regras, conseguem alcançar a consciência. Talvez não antes de terem sido mais uma vez censuradas, mas ainda independentemente do sistema inconsciente. O fato de que para alcançarem a consciência, as emoções devem atravessar uma série inalterável de acontecimentos, ou uma sucessão de instâncias, como é revelado por meio das alterações nelas efetuadas pela censura.
nos ajudou a construir uma comparação a partir da espacialidade. Descrevemos as relações dos dois sistemas entre si e com a consciência, afirmando que o sistema pré-consciente é como uma tela entre o sistema inconsciente e a consciência. O sistema pré-consciente não apenas veda o acesso à consciência, mas também controla a entrada para a motilidade voluntária e é capaz de enviar uma soma de energia móvel, parte da qual conhecemos como atenção. Devemos evitar também as distinções entre superconsciente e subconsciente, que caíram nas graças na literatura mais recente sobre as psiconeuroses, pois essa distinção parece enfatizar precisamente a equivalência entre o psíquico e o consciente. Que papel resta agora em nossa descrição da consciência, que outrora era toda poderosa a ponto de a tudo ofuscar? Nada mais que o de um órgão sensorial para a percepção de qualidades psíquicas. De acordo com a ideia fundamental do nosso quadro esquemático, só podemos conceber a percepção consciente como a atividade particular de um determinado sistema independente, para o qual a designação consciente, abreviado como CS, parece apropriada. Concebemos esse sistema como semelhante, em suas propriedades mecânicas, ao sistema perceptivo, PCPT. Portanto, suscetível à excitação por qualidades e incapaz de reter o traço das mudanças, ou seja, é desprovido de memória. O aparelho psíquico que com os órgãos sensoriais do sistema perceptivo se volta para o mundo exterior é o mundo exterior para o órgão sensorial da consciência, cuja justificação teleológica depende dessa relação. Aqui somos mais uma vez confrontados com o princípio da sucessão de instâncias, que parece reger a estrutura do aparelho. O material sob excitação flui para o órgão sensorial da consciência, vindo de dois lados. Primeiro, do sistema perceptivo, cuja excitação, determinada em termos qualitativos, provavelmente experimenta uma nova elaboração até chegar à percepção consciente. E, em segundo lugar, do interior do próprio aparelho, cujos processos quantitativos são percebidos como uma série qualitativa de prazer e dor à medida que sofrem certas modificações. Os filósofos que aprenderam que estruturas de pensamento corretas e extremamente complexas são possíveis mesmo sem a cooperação da consciência, acharam difícil atribuir qualquer função à consciência. Pareceu-lhes um espelhamento supérfluo do processo psíquico aperfeiçoado. A analogia entre nosso sistema da consciência e os sistemas perceptivos nos livra desse constrangimento. Sabemos que a percepção por meio dos nossos órgãos sensoriais resultam no direcionamento da ocupação da atenção para as vias pelas quais é difundida a excitação sensorial, que chega até nós. A excitação qualitativa do sistema perceptivo faz às vezes de regulador de descarga da quantidade móvel do aparelho psíquico. Podemos atrelar a mesma função ao órgão sensorial sobreposto do sistema da consciência, que ao perceber novas qualidades fornece uma nova contribuição para o direcionamento e a distribuição adequada das quantidades móveis de ocupação. Por meio das percepções de prazer e dor, ele influencia o curso das ocupações no âmbito do aparelho psíquico, que normalmente opera de forma inconsciente e por meio do deslocamento de quantidades. É provável que o princípio da dor regule primeiro e automaticamente os deslocamentos das ocupações. Mas é bem possível que a consciência dessas qualidades acrescente ainda uma segunda regulação, mais sutil, que pode até opor-se à primeira e burilar a eficiência e a capacidade de trabalho do aparelho.
colocando-o em uma posição contrária ao seu desígnio original de ocupar e desenvolver até mesmo aquilo que está relacionado com a liberação da dor. Aprendemos com a psicologia das neuroses que uma parte importante da atividade funcional do aparelho é atribuída a essas regulações por meio da excitação qualitativa dos órgãos sensoriais. O controle automático do princípio primário da dor e a restrição da capacidade mental a ele associada são quebradas pelas regulações sensíveis, que, por sua vez, são também automatismos. Aprendemos que o recalque, que embora de início seja conveniente, termina, no entanto, em uma rejeição prejudicial da inibição e na dominação psíquica. Se consuma com muito mais facilidade nas reminiscências do que nas percepções, porque nas primeiras não há aumento na ocupação por meio da excitação dos órgãos sensoriais psíquicos. Quando uma ideia a ser rechaçada não conseguiu tornar-se consciente por ter sucumbido ao recalque, ela só pode ser reprimida em outras ocasiões, porque foi subtraída da percepção consciente em virtude de outros motivos. São indícios empregados pelo procedimento terapêutico para provocar uma retrogressão de recalques já efetivados. O valor da sobreocupação que é produzida pela influência reguladora do órgão sensorial da consciência na quantidade móvel é demonstrado com absoluta clareza na conexão teleológica pela criação de uma nova série de qualidades e, consequentemente, de um novo processo de regulação que constitui a superioridade do ser humano sobre os animais. Isso porque os processos mentais são em si desprovidos de qualidade, exceto pelas excitações prazerosas e dolorosas que os acompanham, as quais, como sabemos, devem ser mantidas sob controle em razão de seu potencial efeito como possíveis perturbações do pensamento. A fim de dotar de qualidades os processos de pensamento, eles são associados no ser humano a memórias verbais, cujos resquícios qualitativos bastam para atrair sobre eles a atenção da consciência, que, por sua vez, dota o processo de pensamento de uma nova energia móvel. A multiplicidade dos problemas da consciência só pode ser examinada em sua totalidade por meio de uma análise dos processos mentais da histeria. Em virtude dessa análise, ficamos com a impressão de que a transição do pré-consciente para a ocupação da consciência também está ligada a uma censura semelhante àquela existente entre o inconsciente e o pré-consciente. Essa censura também começa a atuar apenas quando se atinge certo grau quantitativo, de modo que poucas estruturas de pensamento intensas lhe escapam. Todo caso possível de pensamento que pode ser impedido de chegar à consciência, bem como de penetrá-la, dentro de certas restrições, encontra-se incluído no quadro dos fenômenos psiconeuróticos. Todos os casos apontam para a ligação íntima e recíproca entre a censura e a consciência. Concluirei essas discussões psicológicas com o relato de duas ocorrências à guisa de exemplos. Há alguns anos, por ocasião de uma consulta, minha paciente era uma menina inteligente de aparência inocente. Suas roupas tinham um aspecto estranho. Enquanto as outras mulheres geralmente se vestiam com extremo apuro, até a última dobra, uma das meias da menina estava frouxa e caída, e 2 botões de sua blusa estavam abertos. Ela reclamou de dores em uma das pernas e, sem que eu solicitasse, exibiu a perna. Sua principal queixa, porém, era a seguinte, em suas próprias palavras: a sensação de que havia algo enfiado dentro de seu corpo, algo que parecia preso e se sacudia de um lado para o outro e a sacudia sem parar. Por vezes isso fazia seu corpo inteiro enrijecer. Ao ouvir isso, meu colega médico que acompanhava a consulta olhou para mim. A reclamação era bastante clara para ele.
Para nós dois, pareceu estranho que a mãe da paciente fizesse pouco caso do problema. É claro que ela própria devia ter sentido repetidas vezes a mesma situação descrita pela filha. Quanto à menina, não tinha noção do significado de suas palavras. Caso contrário, jamais teria permitido que passassem por seus lábios. Aqui a censura foi ludibriada com tanto êxito e facilidade que, sob a máscara de uma queixa inocente, admitiu-se na consciência uma fantasia que de outra forma teria permanecido no pré-consciente. Outro exemplo. Iniciei o tratamento psicanalítico de um menino de 14 anos que sofria de tiques convulsivos, vômitos histéricos, dor de cabeça, etc. Assegurando-lhe que depois de fechar os olhos, ele veria cenas ou teria ideias que eu solicitei que me relatasse. Ele respondeu descrevendo imagens. A última impressão que ele recebeu antes de vir à consulta foi revivida visualmente em sua memória. Ele havia jogado damas com o tio e agora via diante de si o tabuleiro. Ele comentou sobre diversas posições favoráveis e desfavoráveis das peças, sobre jogadas e movimentos que não era seguro fazer. Em seguida, viu por sobre o tabuleiro uma adaga, objeto que pertencia a seu pai, mas que sua fantasia transferiu para o tabuleiro de damas. Em seguida, viu uma foice. Depois, um alfange foi adicionado. E, por fim, a imagem de um velho camponês cortando a grama em frente à casa de seus pais, que ficava distante. Poucos dias depois, descobriu o significado dessa série de imagens. Relações familiares lamentáveis deixavam o menino aflito. Tratava-se do caso de um pai severo e ranzinza, que, infeliz no casamento, vivia às turras com a mãe. Um homem duro, cujos métodos educativos consistiam em ameaças. O pai se divorciou da terna e delicada mãe do menino. Casou-se de novo e um dia trouxe para casa uma jovem que anunciou como a nova mãe do rapaz. A doença do menino de 14 anos eclodiu alguns dias depois. Foi a fúria reprimida contra o pai que transformou essas imagens em alusões inteligíveis. O material foi fornecido por uma reminiscência da mitologia. A foice era o instrumento com o qual Zeus castrou o pai. O alfange e a imagem do camponês representavam Cronos, o velho violento que devora seus filhos e de quem Zeus se vinga de maneira tão pouco filial. O novo casamento do pai deu ao menino a oportunidade de retribuir as censuras e ameaças da figura paterna, que haviam sido feitas muito tempo atrás, porque a criança brincava com seus órgãos genitais. Jogar damas, os movimentos proibidos, a adaga com a qual é possível matar uma pessoa. Temos aqui memórias havia muito recalcadas e os seus resquícios que permaneceram inconscientes e que, sob o disfarce de imagens sem sentido, deslizaram consciência adentro por caminhos tortuosos deixados abertos. Eu esperaria então encontrar o valor teórico do estudo dos sonhos nas suas contribuições para o conhecimento psicológico e na preparação para a compreensão das neuroses. Quem pode prever a importância de um conhecimento profundo da estrutura e das atividades e funções do aparelho psíquico, quando mesmo o nosso estado atual de conhecimento produz uma benéfica influência terapêutica sobre as formas curáveis das psiconeuroses? Alguém poderia perguntar: e quanto ao valor prático desse estudo para o conhecimento psíquico e para a descoberta das peculiaridades secretas do caráter individual? Os sentimentos e impulsos inconscientes revelados pelos sonhos não têm o valor das forças reais na vida psíquica? Devemos fazer pouco caso do significado ético dos desejos suprimidos que, assim como agora criam sonhos,
Poderão um dia criar outras coisas? Não me sinto capaz de responder a essas perguntas. Não refleti com maior atenção sobre esse aspecto do problema dos sonhos. Acredito, porém, que, em qualquer caso, o imperador romano errou ao ordenar a execução de um de seus súditos por este ter sonhado que o havia assassinado. Ele deveria primeiro ter se esforçado para tentar descobrir o significado do sonho. Muito provavelmente não era o que parecia ser. E mesmo que um sonho de diferente conteúdo tivesse o sentido de um crime de lesa majestade, ainda assim seria propício lembrar as palavras de Platão, de que o homem virtuoso se contenta em sonhar o que o homem perverso faz na vida real. Sou, portanto, de opinião que é melhor conceber liberdade aos sonhos. Se alguma realidade deve ser atribuída aos desejos inconscientes, e em que sentido, não estou preparado para dizer de pronto. A realidade deve naturalmente ser negada a todos os pensamentos de transição e intermediários. Se tivéssemos diante de nós os desejos inconscientes, levados à sua última e mais verdadeira expressão, ainda faríamos bem em ter em mente que mais de uma única forma de existência deve ser atribuída à realidade psíquica. As ações e, sobretudo, a expressão consciente do pensamento são em geral suficientes para a necessidade prática de julgar o caráter dos homens. As ações, acima de tudo, merecem ser colocadas em primeiro lugar, pois muitos dos impulsos que penetram na consciência são neutralizados por forças reais da vida psíquica, antes de serem convertidos em ação. A bem da verdade, a razão pela qual frequentemente não encontram nenhum obstáculo psíquico em seu caminho é porque o inconsciente tem certeza de que enfrentarão resistências mais tarde, em alguma outra etapa. Em todo caso, é instrutivo familiarizar-nos com o solo bastante resolvido do qual brotam orgulhosamente as nossas virtudes. Pois a complexidade é do caráter humano que, impelido por forças dinâmicas, se movimenta em todas as direções. Apenas muito raramente se submete ao ajustamento por meio da escolha entre alternativas simples, como pretendia a nossa antiquada filosofia moral. E quanto ao valor dos sonhos para o conhecimento do futuro? Isso, claro está, não podemos levar em consideração. Sentimos-nos inclinados a substituir, abre aspas, por um conhecimento do passado, fecha aspas. Pois os sonhos se originam do passado em todos os sentidos. É certo que a antiga crença de que os sonhos revelam o futuro não é inteiramente desprovida de verdade. Ao nos apresentarem a representação de um desejo como algo realizado, os sonhos certamente nos conduzem ao futuro. Mas esse futuro, que a pessoa que sonha interpreta como presente, foi moldado por seu desejo indestrutível à margem e semelhança do passado. Fim da obra. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.